Fala aí, galera. Vamos ver aqui a semana 2 do PET 4. É o seguinte, essa parte de conservação de quantidade de movimento é uma aula extremamente simples. Não tem exemplo, não tem exercício para falar sobre ela. É uma questão extremamente teórica. Na semana 1, a gente falou que quantidade de movimento é aquilo que impulsiona, que faz com que um corpo entre em movimento a partir da aplicação de uma força. Dependendo da massa e da velocidade, um corpo pode ter mais quantidade de movimento ou menos quantidade de movimento. Se a gente pega dois corpos de massas iguais, com velocidades diferentes, terá mais quantidade de movimento aquele que tiver maior velocidade. Se a gente pega dois corpos com massas diferentes, mas velocidades iguais, terá mais quantidade de movimento aquele que tiver mais massa. Tá? Isso ficou muito claro na aula sobre quantidade de movimento. Eu já até fiz um exercício lá como exemplo. Nesse caso aqui, quando a gente fala em conservação da quantidade de movimento, é uma condição um pouquinho mais específica. É o seguinte, se eu tenho um sistema isolado, ou seja, se não tem nada, nenhuma força, a não ser a força que move um único objeto, eu tenho uma conservação de quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento, ela deixa de ser uma quantidade de movimento simples e passa a ser uma energia, que é o que a gente vai ver lá na PET 5, certo? Então aqui eu coloquei a mesma situação em dois gráficos diferentes. Então eu vou chamar esse gráfico de gráfico 1 e aqui de gráfico 2. Então o que acontece? Vamos supor que eu tenho uma bola B que está parada, está parada, e eu tenho uma bola A que está em movimento. Essa bola A tem movimento, mas indo em direção à bola B. Logicamente, vai ocorrer em algum momento uma colisão. Quando essa bola A bater na bola B, o que acontece? A bola A, ela para totalmente ou parcialmente, mas não totalmente, e a bola B entra em movimento. Ou seja, há uma transferência de energia da bola A, que está em movimento, para a bola B, que está parada. Então a bola A passa a ficar parada e a bola B passa a entrar em movimento. Aonde a gente vê isso daí muito? Jogo de sinuca, por exemplo. Um outro exemplo, eu estou na rua, tem um carro parado, vem outro carro correndo bastante, o carro não consegue parar, viu o carro lá parando, não consegue parar, ele bate, o que acontece? Aquele carro que estava correndo, ele vai parar, e o que estava parado, ele fatalmente vai entrar em movimento, certo? Não tem jeito. Isso chama transferência de energia ou conservação da quantidade de movimento. Por que conservação? Porque o movimento ele continua. Até existe um brinquedinho que a gente vê aí, se vocês passarem aí no centro da cidade, nessas lojas de decoração, tem um brinquedinho que tem, ele é assim, ó, mais ou menos. E tem várias bolinhas amarradas. Olha só, se você flagrou algum crime eleitoral, algum problema na sua sessão, na sua zona eleitoral, você pode denunciar. Vou colocar só 10 aqui. Olha só, tem uma parte. O nome tem 6. Aí você pega a bolinha da extremidade, puxa ela um pouco e solta. Quando ela bate na segunda, ela para. Aliás, ela volta, para. Essa aqui entra em movimento, bate nessa aqui, volta, para. Essa aqui vai aqui, volta
Só que acontece, quando a última volta, ela volta e bate na anterior. E aí esse momento fica assim, ó. Fica um pêndulo infinito. Fica assim, ó. Vai e volta. Isso a gente chama de conservação da quantidade de movimento. Por quê? O movimento ele fica conservado. Só que o que acontece? O impulso é igual a zero. Por que o impulso é igual a zero? Porque quando essa bola aqui que está em movimento e bateu na parada, ela para, o impulso cessa. Se a gente jogar aquelas equações de quantidade de movimento, eu posso falar o seguinte: a quantidade de movimento inicial tem que ser igual à quantidade de movimento final. É lógico, no ensino médio nós não usamos esses cálculos. A gente vai usar esses cálculos lá na faculdade. Lá na Física 2 da faculdade, lá no segundo ano de engenharia, normalmente no segundo ano de engenharia, tá? Porque é uma coisa muito específica, normalmente quando a gente tem movimentos de guindaste, mas isso aqui, ou quando a gente está trabalhando com perícia em trânsito, mas isso daqui, na verdade, é somente isso daqui. A semana 2 da PET, vocês podem ver que já tem aí 2 parágrafos. Não tem mais do que isso. Por quê? Primeiro, é uma aplicação da terceira lei de Newton. E por que é uma aplicação da terceira lei de Newton? Lembra lá da PET 3. O que diz a terceira lei de Newton? Todo corpo que está em movimento tende a ficar em movimento na mesma intensidade. Todo corpo que gera um movimento recebe um movimento de mesma intensidade, mesma direção e em sentido contrário. Então, se eu aplicar uma força no quadro, o quadro vai reagir com uma força de igual intensidade, de mesma direção, ou seja, na horizontal, porém em sentido contrário. Ou seja, eu estou aplicando uma força para lá, o quadro está reagindo para cá. Aqui é a mesma coisa. Esse corpo aqui, ele vai receber uma força daqui, mas vai estar reagindo ao contrário. Por isso que essa bola aqui para. Tá? Então, não se preocupem em querer fazer cálculo, em querer entender essa equação aqui. Isso daqui só para quem for fazer engenharia, para quem for fazer ciências exatas, que vai usar isso aqui para construir prédio, para construir carro, para fazer construções. E isso aqui vai ser muito mais bem explicado na faculdade, com uma matemática um pouco mais densa, tá? Mas da semana 2, gente, é só isso que eu tinha para falar para vocês, tá? Então, façam lá as questões que eu deixei e é tranquilo, tá? Tudo que eu falei aqui, tudo que está na PET é o que eu estou cobrando nos exercícios, tá bom? E o resto a gente vê na terceira aula, beleza? Então, ótimos estudos para vocês e boas atividades.